Olá, eu sou Paola Teruya, sou médica geriatra e nesse vídeo nós vamos conversar sobre esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. Com certeza você já ouviu falar dessa doença e eu quero te explicar quais são os fatores de risco, qual é a maneira melhor de se tratar e prevenir essa condição. Então, vamos explicar primeiramente o que significa esteatose hepática, como que ela se desenvolve e por que é importante a gente falar sobre isso para a população 50 a mais, principalmente as mulheres. Nessa sequência aí de vídeos que eu tenho liberado aqui no canal, eu tenho falado sobre condições que não necessariamente são doenças, mas que são frequentes nesse público feminino 50 a mais e que tem muita associação com as alterações hormonais, mas também com o estilo de vida e com o que isso vai acarretando ao longo dos anos. Quando a gente chega lá nos 50 a mais, a gente vê os fatores de risco que foram se acumulando ao longo do tempo, então sedentarismo, obesidade, alimentação inadequada, e tudo isso começa a culminar em situações de saúde que podem te colocar em risco. A esteatose hepática, ou gordura no fígado, ela é uma condição de saúde descoberta recentemente. Antes a gente se preocupava com a gordura no fígado como resultado de pacientes, de pessoas que bebiam a esteatose hepática alcoólica. Hoje a gente já sabe de uma segunda condição, que é a esteatose hepática não alcoólica e que está associada com fatores de risco como obesidade, dislipidemia, que é aquele desbalanço dos índices de colesterol e triglicérides, diabetes. A literatura varia muito, mas há indícios de que até 70% dos pacientes com diabetes tipo 2, que é aquele que se desenvolve ao longo dos anos, possam ter associada a condição de diabetes a esteatose hepática. Hipertensão arterial também é um fator de risco para a esteatose hepática. Uso de medicações que são medicações de uso contínuo, como a amiodarona e corticoides, também podem estar associados com isso. Mas não adianta a gente pensar, vou parar de tomar um remédio ou vou tentar tratar sozinho a minha esteatose hepática. Vamos entender melhor essa condição para que você tenha argumentos para conversar e questionar seu médico sobre os fatores de risco aos quais você está exposto. A esteatose hepática é uma doença silenciosa, ou seja, ela não vai trazer sintomas em suas fases iniciais. Muitas vezes o diagnóstico é feito quando o paciente ou a paciente faz de forma rotineira o ultrassom de abdômen, que muitas vezes vem lá em seu laudo, alteração sugestiva de esteatose hepática leve, moderada ou grave. E aí o paciente chega com esse exame no seu médico e se pergunta como resolver aquela situação. Então, o primeiro passo é conversar com o seu médico clínico, seu médico geriatra, ou ver se você já tem indicação de procurar um especialista em fígado, que é o hepatologista, para entender os fatores de risco da sua rotina, das suas comorbidades ou das doenças que você tem e como controlá-los de forma específica, pois ainda hoje não há um remédio específico para a resolução desse problema. O que a gente precisa é controlar as doenças que podem estar levando a essa situação. Obesidade, a resistência à insulina, o controle adequado da hipertensão e da dislipidemia. E, no geral, a regra é, se a gente conseguiu acumular gordura no fígado é porque a gente teve componentes pelo corpo de excesso de açúcar, excesso de gordura, excesso de calorias de uma forma geral. Se a gente vai melhorar a nossa composição corporal como um todo, ou seja, diminuir os índices de gordura corporal, a gente vai conseguir também diminuir os índices de gordura hepática. Pacientes que já passaram por procedimentos cirúrgicos, como os procedimentos bariátricos, eles também têm fator de risco para o desenvolvimento de esteatose hepática, apesar de ter iniciado uma curva de emagrecimento. Essa perda de peso muito acelerada também pode ser um fator de risco para o acúmulo de gordura no fígado. A gente não pode esquecer que o nosso corpo é resultado de um processo longo de evolução. E a gordura, o acúmulo de gordura, era um fator protetor para os homens primários.
primatas, né? A gente precisava de gordura, de reserva de gordura para sobrevivência. Então, o nosso corpo interpreta todas essas reservas de gordura que a gente vai fazendo ao longo da vida como uma boa reserva. E quando a gente inicia o processo de emagrecimento ou de perda dessas gorduras no geral, a gente precisa ter garantias de sinalização para o nosso corpo de que isso está sendo feito de forma adequada. Então, por isso que o controle das doenças, o emagrecimento acompanhado do médico é importante para que este processo não aconteça de forma inadequada. E aí, ao invés de melhorar esse acúmulo de gordura no fígado, a gente leva a um processo reverso. Então, como prevenir a esteatose hepática? Fatores que não estão nas nossas mãos. Então, idade, oscilações hormonais não fazem parte daquilo que a gente consegue controlar. Por isso que as mulheres precisam ter essa atenção especial ao momento em que ocorrem as flutuações, principalmente do estrogênio, porque a composição corporal vai acontecer nesse momento de forma natural e você precisa ficar atenta para ver se está tendo alguma repercussão nessa questão de aumento da gordura hepática ou desenvolvimento de uma esteatose hepática. Agora, pensando no que está nas nossas mãos. Estilo de vida saudável. Não ser sedentário, então praticar atividade física aeróbica e resistida, caminhada, natação, musculação, pilates. Todos esses são fatores protetores, né, para evitar acúmulo de gordura no fígado, controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e atenção ao desenvolvimento da síndrome de resistência à insulina, que é quando a gente ainda não tem o diabetes, é aquele pré-diabetes, mas nosso corpo já não está sabendo lidar com o excesso de açúcar da nossa alimentação. Controle da dislipidemia, que é o colesterol alterado, e o triglicérides, que é a gordura que provém da alimentação rica em carboidratos. Isso também é importante ser controlado para evitar o acúmulo de gordura no fígado. Já falei que a bebida alcoólica é um fator de risco isolado e existe uma doença de esteatose específica de quem bebe em excesso. Então, a atenção ao consumo de álcool também é importante. A esteatose hepática, ela pode ser leve, moderada, mas nos casos de gravidade ela pode evoluir inclusive para cirrose, que é aquela perda de função hepática que pode levar à necessidade de transplante. Então, o fígado é um órgão vital que tem uma capacidade de regeneração muito importante. Todo mundo já ouviu falar que o fígado é capaz de se reorganizar, mas o excesso de gordura, o processo inflamatório que isso vai ocasionando, levando a esteatohepatite, que é quando já tem alteração até nos exames de sangue, pode levar ao processo de cirrose numa pessoa que às vezes nem bebe em excesso. É exatamente o excesso de peso, o descontrole das doenças crônicas e uma esteatose que foi sendo deixada de lado, não tratada ao longo dos anos, que vai levar a um processo de cirrose. O tratamento envolve o controle das doenças crônicas, a mudança do estilo de vida e as medicações necessárias exatamente para o controle das doenças crônicas. O acompanhamento com o médico generalista é muito importante para as etapas iniciais de diagnóstico, a orientação sobre mudança do estilo de vida, orientação pelo emagrecimento gradual e supervisionado, mas muitas vezes vai ser necessário o acompanhamento de um médico especialista do fígado. Não use remédios sem supervisão médica. Alguns fitoterápicos, plantas, chás, podem ser agressores do fígado e associar aquela hepatite que talvez esteja acontecendo na inflamação do fígado, que pode estar acontecendo por conta da esteatose, com uma inflamação, uma hepatite associada a essas medicações. E isso acelerar o seu processo de prejuízo da função hepática. Então, tome muito cuidado com os remédios naturais e que parecem inofensivos. Eu quero que você tenha atenção também àquelas fórmulas manipuladas que têm muitos itens. Existe um movimento hoje de pessoas que prescrevem essas fórmulas contendo muitos itens e que falam que, por serem remédios naturais ou manipulados, eles são inofensivos. Não acredite. Essas fórmulas com muitos itens podem não ser tão inocentes assim. Então, converse com seu médico de confiança, explique e saiba que, independente da medicação, do uso de remédios para controlar suas doenças crônicas, o principal dessa conversa é mudança do estilo de vida. Você vai precisar ajustar a sua rotina para uma rotina mais saudável, uma alimentação adequada, atividade física e uma mudança de postura com relação à sua vida. Sair daquela posição passiva, onde
de medicações, chás ou interferências pontuais de outras pessoas vão te ajudar a sair daquele ponto em que você está agora. Ter um médico que possa te orientar com relação à mudança do estilo de vida em todas as etapas da vida é muito importante. E quando eu falo focada na saúde da mulher 50 a mais, é exatamente por isso. A gente tem nessa janela de oportunidade, iniciando os 50 anos, um período muito bom de ajuste, de suporte do estilo de vida para que você possa envelhecer com qualidade de vida. Então, nesse vídeo, a gente falou sobre esteatose hepática, falou sobre os fatores de risco associados ao estilo de vida, sobre a importância de saber e reconhecer essa doença para as mulheres que estão aí vivendo o climatério, pois as oscilações hormonais podem contribuir para o aumento de gordura visceral e a esteatose hepática faz parte de todo esse processo. Te orientei também sobre a importância do estilo de vida no controle dessa situação e da importância de um acompanhamento médico com clínico, com geriatra e, nos casos que envolvem risco à sua função hepática, com um médico especialista, um hepatologista. Se esse vídeo te ajudou a entender essa condição, por favor, curta e compartilhe com quem precisa receber informação de qualidade.